O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! É um prazer estar mais uma vez com vocês, aqui na sua casa. É engraçado porque ao mesmo tempo que eu estou longe, eu estou aí, dentro da sua casa. E é uma honra poder participar um pouquinho do seu dia, contar um pouquinho do que Deus tem feito na vida das pessoas e como Ele tem transformado a vida de muita gente que tem deixado Ele agir. Hoje eu queria começar esse programa te perguntando se você tem um sonho. Você tem um sonho? Um sonho de casar, de ter sua família, um sonho de passar num vestibular, fazer uma faculdade, montar o seu negócio. Você tem um sonho? Eu tinha muitos sonhos. Hoje eu converso com as minhas filhas e eu vejo uma quer ser astronauta, a outra quer ser bailarina. Elas têm sonhos e a vida da gente muitas vezes é feita de sonhos que o Senhor plantou no nosso coração. Mas aos poucos a gente vai deixando que o mundo apague muitos desses sonhos. E hoje eu quero contar aqui, eu vou contar aqui o testemunho de uma pessoa que a história, eu contei há um tempo atrás na revista impressa e a gente começou como se fosse um conto de fadas, porque realmente era um conto de fadas, era uma história linda. E aí, no meio daquele viveram felizes para sempre, teve um problema. E aí vocês vão saber o que aconteceu, como que o Senhor refez essa história, como o Senhor transformou a vida dessas pessoas e como que hoje eles são servos usados para a honra e glória do Senhor Jesus. A pessoa que eu vou entrevistar hoje, eu tenho certeza que você já conhece, mas hoje você vai poder conhecer de uma forma diferente. Você aqui de Sete Lagoas da região vai poder conhecer a vida dessa pessoa do outro lado. Hoje a gente vai contar o testemunho do Cristiano do Mundo Gospel, da Livraria Mundo Gospel, e que é um grande amigo, que muito mais do que um empresário, tem uma missão dada por Deus. Cristiano, obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui, compartilhando um pouquinho da sua história, do seu testemunho. É um prazer te receber aqui hoje. Olá, Carol, olá a todos, sejam todos assim abençoados com a paz de Cristo. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui, né? Porque falar do que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, contar as coisas que Jesus fez conosco é muito bom, né? É verdade. E estar participando também aqui de um projeto seu, de um sonho realizado, né? Verdade. De um sonho disso que eu tenho certeza que é um sucesso, já é um sucesso. Amém. E é um prazer estar aqui. Obrigada. Cristiano, a sua história começou como a história da maioria das pessoas, né? Você nasceu num lar cristão? Não, na verdade, o meu lar não era cristão, não cristão evangélico, mas era um cristão católico, né? Meus pais eram católicos, mas os meus avós eram evangélicos. Então, desde cedo eu já ia para a casa da minha avó, ela já me levava para os cultos, eu já ouvia falar um pouco ali de Jesus, né? Mas cresci, a vida tomou outros rumos, eu não segui esse caminho. E aí você seguiu o caminho normal de todo mundo da nossa idade, naquela época, que todo mundo... Uma vida normal, né? Sem nada demais, mas uma vida com as coisas do mundo, né? E aí você, nessa vida do mundo, foi onde você conheceu a sua princesa, né? Como que foi essa história? Na verdade, a Shirley, né? Minha princesa, eu a conheci quando a gente era ainda jovem, bem jovem. Eu estava com uns 20 e poucos anos e ela mais nova ainda, uns 5 anos mais nova que eu. E a gente teve aquele namorico de final de semana, lá em Três Marias, quando eu ainda morava em Três Marias, né? Aquele namorinho de final de semana, mas ela morava em Sete Lagoas, então ela veio embora, a gente se afastou. Quando eu fui para a idade de fazer faculdade, eu mudei para Belo Horizonte, onde eu fiz a minha faculdade, comecei a trabalhar em um banco, né? E 8 anos depois a gente reencontrou, né? Eu trabalhava perto do shopping Cidade, lá no centro de BH, e eu fui ao shopping para fazer um lanche, assim, depois do trabalho, estava subindo uma escada rolante e ela descendo do outro lado.
Nossa! Aí ela mexeu comigo, ei, ainda olhei e falei, meu Deus, uma mulher bonita dessa, mexendo comigo. Quando eu a reconheci, né, eu falei, não, espera aí, eu desci a escada, me encontrei com ela. E naquela noite ali, né, já era noite, a gente começou novamente a nossa história, né? Que legal! A gente começou a manter contato, começamos a namorar, né, e aí chegamos até marcar o casamento. Olha! Né, e quando a gente marcou o casamento, aquele sonho, né, de realizar uma Vocês família. não eram convertidos nessa época, Não, né? na verdade, a Shirley era convertida, né, eu ainda não, ela sim, só que ela não estava tão firme com o Senhor, né, tanto é que ela começou a ter relacionamento com um jovem que não era da igreja, né, que ia casar comigo, no caso, né, mas assim, ela tinha aquele princípio cristão na vida dela, né, ela ia aos cultos, ela servia ao Senhor, né, e ela tinha pedido um marido salvo. E quando ela pediu ao Senhor, ela falou, eu quero um marido salvo, quero um marido que serve o Senhor para servir o Senhor junto comigo. E aí começou a história, né? Porque a gente marcou o casamento, era em 2003, eu lembro que nós marcamos para maio de 2004, né? E aí eu fui fazer uns exames pré-nupciais, coisa que eu acho que pouquíssimos homens fazem. Isso, né? Pouquíssimos homens fazem, mas eu fui fazer, não me lembro porquê, eu acho que já é um propósito de Deus, né? Sim. E nesses exames pré-nupciais eu descobri que eu tinha um câncer raro, né? Um câncer no testículo. Né? Muitas pessoas me falam, mas você não fica constrangido de falar disso? Não, eu fiquei constrangido na época, mas hoje eu fico realmente constrangido com o amor de Deus, né? O amor de Deus pela nossa vida, o cuidado dele, o amor dele nos constrange realmente, né? Então, eu me sinto na liberdade para falar disso. E porque um câncer desse, logo nas vésperas de um casamento, vocês jovens, como você falou, todo mundo tem aquela ideia de construir uma família. Não deve ter sido fácil, né? Não foi fácil. Para mim foi muito difícil. Na verdade, eu não tinha forças nenhuma para suportar essa notícia, né? Quando eu fiquei sabendo, eu liguei para a Shirley em prantos, chorando muito, falando com ela que a gente ia desmarcar o casamento. Muita coisa veio à minha cabeça, né? Eu falei com ela, não sei se eu vou sobreviver, não sei se eu vou poder te honrar como homem, não sei se eu vou poder te dar uma família. Então vamos cancelar tudo isso que é melhor. Foi o que eu falei com ela. Uau, e essa foi a sua a primeira coisa que veio na sua cabeça? Foi a primeira coisa que veio, cancelar tudo. Mas naquele momento que eu liguei para ela, ela falou assim, olha, deixa eu te falar, eu conheço um Deus que é poderoso para te curar, para te restaurar, e eu não desisto, eu vou com você até o fim. Glória a Deus. E naquele momento eu percebi que realmente tinha um propósito de Deus, né, no nosso reencontro. Eu vi que ela era a mulher da minha vida, né? Porque uma mulher suportar isso, né? Ela é muito mais nova do que eu, também com um monte de sonhos na cabeça. E ela falou, não, eu tô com você, eu vou até o fim. E como é que foi essa caminhada, essa trajetória? De quando você descobriu, vocês já estavam com tudo preparado para o casamento, né? Como que foi isso? A princípio a vontade era desistir, mas muitas pessoas me deram força, né? Eu liguei para minha mãe também da mesma forma, muito desesperado, e ela, filho, olha, você já é curado, fique tranquilo, né? Deus já deu um jeito em tudo isso, fica firme. Né? Eu morava com meu irmão mais novo, o Antônio Alberto, que a gente chama ele de Betinho, né? Então, eu morava com ele em Belo Horizonte, num apartamento, e quando eu cheguei e contei para ele, ele também falou assim, olha, posso fazer uma oração por você? Eles já eram convertidos, a sua família? Minha mãe já era, meu pai, e o Betinho também já era. Deus já estava cercando, já estava cercando ali. E o Betinho falou assim, olha, fica de joelho, quero orar por você. E naquele momento ele impôs as mãos sobre mim e começou a orar, agradecendo a Deus pela minha cura. Glória a Deus. Só que aquilo não entrava na minha cabeça, né? Como que eu estou falando para o cara que eu estou com câncer e ele está agradecendo pela minha cura? Mas era a visão de fé que eles já tinham, né? As pessoas da família, na hora que recebia aquela notícia, não desesperavam igual a mim, porque eles tinham Deus já. Né? Eles já tinham o Espírito Santo dentro deles que testificava que aquilo era algo que Deus ia reverter. Mudar, né? Ia mudar o quadro. Glória a Deus. E esse processo, na hora daquela oração ali, porque tem gente que fala, nossa, quando a pessoa orou por mim, imediatamente eu senti, com a cura da Nick foi assim, imediatamente eu senti a cura. Mas com você foi assim ou não? Você não sentiu nada, não, você foi tocado? A cura foi um processo, né? Até porque eu acho assim, a cura depende muito da fé de quem precisa da cura. Sim. Né? Jesus, quando ia curar alguém, ele sempre falava, a sua fé te curou. Né? Então, assim, a fé, para a gente ser curado, depende muito da nossa fé.
É claro que a oração das pessoas que já têm o Espírito Santo, que já têm Deus na vida, vale muito, né? A oração Sim. de um justo pode muito seus efeitos. Mas quando a gente mesmo que precisa crer, é diferente. Então foi um processo. Eu comecei a frequentar a Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte com a minha esposa, com a minha futura esposa na época, né, porque ela morava em Sete Lagoas. Então quando ela ia para lá nos finais de semana, a gente ia à igreja, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aquilo começou a gerar fé no meu coração e eu comecei a crer realmente que eu poderia ser curado. Glória Né? a Deus. Foi necessário fazer uma cirurgia. Em dezembro de 2003 eu fiz essa cirurgia, foi retirado o tumor. Como era um lugar meio melindroso para fazer a biópsia só depois que retirasse o tumor mesmo, né? Nossa. E o tumor, a biópsia realmente revelou que era um câncer mesmo, né, maligno. Uau. E que se não tivesse descoberto naquela época, se fosse um tempo depois, poderia ser algo fatal. E o diagnóstico era de que você não poderia ter filhos? Como é que era? Cogitou-se essa possibilidade? Então, antes de fazer a cirurgia, os médicos falaram, olha, depois que você fizer a cirurgia, provavelmente você vai ter que submeter a quimioterapia, radioterapia, são tratamentos muito fortes e que provavelmente vai fazer com que você possa ficar estéril. Né? Então, se eu passar por essa quimioterapia, essa radioterapia, eu ficaria estéril. Bem provável que sim. Né? E aí, mais uma coisa que me abalou, porque o meu sonho era casar, ter filhos, né, constituir uma família. Mesmo antes de ser convertido, eu tinha esse sonho. Uhum. Né? Mas aí que veio, fiz a cirurgia, depois da cirurgia eu fui fazer mais exames, né? Mas nesse intervalo entre a cirurgia e os exames foi quando eu realmente me entreguei a Cristo. Né? Foi quando eu me converti, quando eu tomei uma decisão, eu declarei com a minha boca, eu criei com o meu coração, e aí naquele momento eu estava salvo. E aí tudo começou a mudar. Né? Amém. Começou a mudar. E esse processo da cura começou aí com a sua fé, né? E demorou quanto tempo depois dessa cirurgia? Na verdade, eu fiz a cirurgia em dezembro de 2003 e em janeiro de 2004 eu fui para fazer esses outros exames. Uhum. Né? Teria que fazer uma tomografia, onde o médico até chegou a falar, olha, se tiver mais linfonodos, que são pequenas células cancerígenas em outros lugares do seu corpo, a gente vai ter que abrir, vai ter que retirar e você vai ter que submeter ao processo de quimioterapia e radioterapia. Né? Mas o interessante é que eu me converti em 25 de janeiro de 2004. Depois da cirurgia. Depois da cirurgia. E no dia 26 de janeiro, eu fui ao médico para pegar o resultado dos exames. Né? E quando eu cheguei ali junto ao médico, lá na Uncon Center, lá em Belo Horizonte, e o médico chamou a equipe dele assim na minha frente. Bom, eu vou te pedir, Cristiano, que a gente espere um minutinho, vou deixar vocês no suspense com o resultado dos exames. A gente volta rapidinho, é um comercial rapidinho, a gente já volta com o resultado dos exames.